Opa, estamos aqui pra quê? Vestidos de Star Wars aqui, ó, pra falar sobre Andor. A série, depois de 12 episódios, encerrou a sua primeira temporada e vamos fazer aqui o nosso veredito. O que a gente achou da série, que nem todo mundo assistiu, mas que talvez seja a melhor coisa feita no live action na TV no Star Wars. Ou seja, já comecei aqui meio que começando a entrar com uma opinião aqui, porque, enfim, eu acho que a série, ela surpreendeu muita gente e acabou sendo bem recebida em geral, né? Não surpreendeu, não. Não surpreendeu? Você esperava que seria foda, que seria marcante, assim, revolucionário? Já. Eu sei porquê, né? Falou sabia. desde lá atrás, né? Já sabia, ó. Mas acho que isso vem muito do que a gente já conversou várias vezes, né? De a gente ter finalmente histórias que são mais originais, que não estão tão prendidas ao universo dos Skywalkers e que permite outras abordagens, né? Permite explorar um pouco do universo Star Wars mais a fundo, sem se comprometer com uma linha temporal ali certa dos Skywalkers ou com algo que a gente já viu sendo feito, por mais que o personagem principal, spoiler aí, tenha morrido. O Andor, né, morre em Rogue One, mas a gente não sabia quem ele é. Star Wars precisou de um personagem que é um Zé Ninguém, um coitado que... Ticano, que acaba preso, inclusive, por acidente, por tipo, uma confusão, um cara que morre, todo mundo sabe que ele morre, precisou um cara assim, para mesmo que libertarem assim, olha só, vamos contar essa história aqui, realmente vamos fazer uma coisa mais autoral, aí não precisa amarração, nem nada assim. Poxa, não precisava, entendeu? Uhum. Eu acho, inclusive, que não é nem uma questão de estar na timeline dos Skywalker, nem nada assim, tipo, até personagens anteriores que o próprio Dave Filoni criou, Ahsoka Tano, personagens que vieram ali das Guerras Clônicas e tal. O Dukan, né? Muita coisa que estava acontecendo em Star Wars, muito amarrado com uma necessidade de você ser muito fiel ao cânone e muito fiel a um tipo de narrativa que já estava sendo feita, multiplicada 1000 vezes, assim. Então, poxa, precisou realmente vir um personagem que até agora ninguém se importava pra você dizer, olha, tipo, tem algumas histórias aqui que elas podem ser realmente diferentes e autônomas, assim. Poxa, eu gostei demais por isso. Mas eu acho que o caso é menos sobre o personagem, mais sobre a história, o jeito que a história está sendo contada. Ela foge de Jedi, foge de Sabre de Luz, mas não foge de Star Wars. Você sabe que o universo que tá ali é o universo de Star Wars. Cara, eu pensei bastante sobre isso, assim, em relação à própria linha do tempo. Pô, eu queria histórias que fujam completamente dos Skywalker. Mas se você pensar, o Mandaloriano não foge tanto assim. No começo fugiu, Fugiu um pouquinho. No começo sim, mas a última temporada não, né? A Puxou. última temporada e meia. Foi, o 2.5 ali em Boba Fett, né? Continua agradando. Sim. O problema não é Skywalker ou não é Skywalker, você contar histórias diferentes, histórias que as pessoas queiram se importar com as pessoas que estão ali, com os personagens que estão ali. Eu acho que a questão não é nem tanto a história ser diferente, mas é você contar de um jeito que a história pare em pé sozinha, que ela vai parar em pé, não porque os personagens já têm uma história anterior, não porque eles amarram... Não por causa do fanservice, né? A história se sustenta sozinha, porque, enfim, ela tem uma consistência. E ela pode ser super tradicional, ou pode ser uma história muito despirocada, assim, tipo, eu acho que a questão não é essa, a questão é mais você contar a história e acreditar e confiar que a história vai parar em pé sozinha, sem muleta, sem você precisar ficar apelando pro bebê, a versão bebê do personagem tradicional. Até porque se a gente pensar, essa série tá super dentro da cronologia dos Skywalker. Então, sim, era o que eu ia pontuar, porque a gente tem um momento exaustivamente mostrado em várias mídias de Star Wars, que é o momento da ascensão do Império. É algo que a gente poderia até ter cansado de ver, mas que a gente está vendo explorado agora de uma forma que a gente não viu, que é toda a intriga política, toda a intriga de espionagem, todo o world building, né? No caso é um galaxy building. A gente vê como é o dia a dia dos cidadãos da galáxia ali, num governo imperial, como o Império fez de Coruscant. O que aconteceu? Coruscant era um mundo todo colorido, cosmopolitan, e agora é um mundo todo brancão, assim, cinza, sabe? Todo chapado Palpatine style. E a gente vê como isso afeta também os mundos lá da orla exterior e tal. Então, por mais que a gente já tenha visto essa história antes, com Star Wars Rebels e ali no fim de Star Wars The Clone Wars e vários quadrinhos, agora a gente tá vendo como isso tá afetando pessoas reais e se identificando com elas. Tem até
metrô, gente. A gente vê metrô em Coruscant. Tem sucrilhos com leite de banta, porra. Pois é, cerealzinho ali. Não tem como não se relacionar, não ter ou alguma empatia ou algum tipo de conexão com esses personagens, né? Com o mundo, com a galáxia que eles vivem, com o mundo que a gente tá. Eu acho que o grande mérito, não um grande mérito, mas, poxa, essa série, ela consegue pegar a gente desde o começo, porque tem uma dedicação, um trabalho de design de produção, assim, de cenografia, que, poxa, é incrível. O planeta, ele começa a ser um pouco mais clean e tal, porque ele tá meio que caindo, se inclinando por uma estética mais totalitária, aquela coisa meio do presídio, né? O presídio todo parece o THX, o filme anterior a Star Wars lá do George Lucas. Mas é um cuidado de você contar uma história que é uma história no espaço há muito tempo atrás e ao mesmo tempo essa associação com o nosso dia a dia. Então é isso, sucrilhos com leite azul, ou então um planeta onde o Cassian é preso, que é meio tipo um planeta resort, sei lá o que é aquilo. Cara, aquilo parece muito uma coisa, tipo, aquilo é Mediterrâneo, sabe? Locais que a gente poderia pensar, isso aqui parece muito o nosso planeta, mas ao mesmo tempo continua sendo muito alienígena. Então todo esse trabalho de você aproximar as pessoas daquilo, falar, putz, isso aqui parece familiar, mas ao mesmo tempo é muito alienígena. Eu gosto, cara, porque tem um cuidado de fazer isso e você realmente é transportado para esse mundo. É isso, um world building muito, muito consistente, assim. E por falar de design de produção, cara, os figurinos são maravilhosos. Puta que me pariu, cara, são todos maravilhosos. Que o outro, velho. Todos. Maravilhosos. Todos figurinos, não só dela. Os dela eu parava o frame, assim, pra ficar... Só pra esse ano, cara. Que coisa linda. Não, fantástico. E isso também tem um grande propósito, que é falar, cara, tipo, a vida dos privilegiados, entendeu? Tem uma cena num episódio que ela fala, você não tá aproveitando sua vida o suficiente aqui. Fala, mano, você deveria só ser a rica ociosa, entendeu? Parada na janela, vendo a vista, assim, porque é isso, são os privilegiados. E isso tá nos figurinos e tal. E dá pra ver um contraponto com a Mon Mothma depois, porque durante a Aliança Rebelde, a Guerra Civil Galáctica, os figurinos dela, o figurino dela, na verdade, é um só. É uma túnica branca com um medalhão de Chandrila, porque ela tá numa vida mais humilde, né? Vivendo sempre corrida, fugindo do Império. E aí em Andor não, em Andor ela ainda tá no glamour da vida imperial ali, se portando como uma senadora, tendo que estar presa ali nas burocracias do Império, que faz os seus próprios, né, sua própria regra, mas ela ainda tá achando que pode construir isso de alguma forma, que ela até, a Genevieve falou até pra gente lá na Celebration, né? Como é que a gente vai ver a Mon Mothma se sair desse jogo que ela mesma se enfiou, né? De poder ter que proteger os cidadãos, denunciar as coisas do Império, mas ao mesmo tempo ela está presa tanto nessa burocracia, como também com a família dela, né? Que não faz parte disso, ela tenta manter um pouco afastada, mas ao mesmo tempo ela precisa protegê-los e tal. E aí outro ponto, Hessel, que você trouxe aí do world building e de como a gente se relaciona com o planeta e tal, é a falta de alienígenas. Isso de início me incomodou um pouquinho, porque por ser Star Wars, a gente tem alguns mundos da aula exterior, estava esperando que a gente visse mais alguns alienígenas. Tá muito humano ali, né? Só que aí, conforme eu fui comentando isso no Diário Rebelde, conversando com outras pessoas, deu para entender o porquê dessa escolha. Não foi apenas uma escolha de orçamento, de produção, foi também para que a gente se conectasse ainda mais com a história que está sendo contada, foi para que a gente entendesse, sim, dá para a gente se relacionar e também para que a gente visse como os mundos alienígenas estão totalmente marginalizados ali naquele momento, que eles nem aparecem direito. Em Coruscant, os alienígenas estão lá embaixo, lá nos níveis lá de baixo, num episódio ali. E em Ferrix a gente vê alienígenas em posições muito subalternas, que é justamente a política xenofóbica do Império. Na prisão, por exemplo, é uma prisão só para humanos, porque haveria uma conexão melhor para eles poderem trabalhar juntos ali naquele processo fordista e tal. Então é muito dessa vibe do Império ser xenofóbico, do Império ser racista e de mostrar como os humanos eles ficam em primeiro lugar e os outros mundos e raças ficam completamente esquecidos. Isso faz muito sentido. Eu acho que é uma maneira de você justificar, de explicar isso, mas eu acho também que é isso. Você está tentando contar uma história que ela é muito mais sobre as intrigas e sobre essas relações. Então, poxa, se você coloca os alienígenas ali, sei lá, talvez houvesse um receio de tirar as pessoas dessa... É isso, né? Você está contando uma história no espaço, mas é uma história sobre questões terrenas, né? Tipo, de guerra, de como você... lida com totalitarismo e tal. É uma série que pra mim me chamou a atenção, que tem muito personagem que é importante. Então, poxa, em alguns momentos eu fiquei confuso com os nomes. Porque Ferrix é muito parecido com o cara que é o marido da Mon Mothma. Eu esqueci o nome dele, mas também é algo... Perry. É o Panaca. Exato. O Panacão. Aí eu falo, Ferrix, tá, quem que é quem aqui? E é isso, são muitos personagens, mais personagens até do que normalmente a gente vê em Star Wars. E eu acho que é por isso também. Você quer criar protagonismo, né? Com certo protagonismo. E tipo, os imperiais todos
se tem nome. E aí, eles têm também uma certa dimensão ali. Então é isso, você está tentando contar uma história que é um pouquinho mais complexa, isso envolve colocar mais gente, envolve colocar mais atores ali, né? Não atores em si, mas tipo, gente que tem interferência na trama. Então, mais gente atuando e mais gente participando da trama. Acho que é tudo feito para você tentar criar uma história que seja uma história um pouquinho mais complexa do que a gente está acostumado. E até na hora que você vai olhar o ponto de vista da trama como um thriller, uma espionagem ali, você está acostumado, né, a ver os personagens com uma roupa, com um determinado tipo de figurino. E como é uma trama de espionagem, eles vão trocar de roupa, até mesmo o look deles fica diferente. Eles falam, não, calma, peraí, essa daqui, é a que ajudou lá no... beleza. Tipo, não é fácil, e é legal, isso que faz legal, né? Tipo, você tem que prestar mais atenção também. Inclusive, quando a temporada vai chegando no final, ela meio que dá uma desacelerada, eu achei, no final, porque muitas das coisas que são impactantes que acontecem, não é tipo, o evento não é impactante em si, mas uma revelação pequena. Por exemplo, a Vel é revelada. Você fica sabendo uma verdade sobre uma personagem X. É uma revelação que depende muito do figurino, depende muito também do trabalho da atuação e tal. Não é uma coisa impactante, eu sou seu pai, entendeu? Não é isso. É mais uma coisa ali menorzinha para dizer, olha, tipo, tá sendo criado um clímax aqui, e esse clímax envolve você saber uma pequena verdade sobre um certo personagem. Então, pô, os figurinos são do Michael Wilkinson, que é o cara que fez os figurinos do Zack Snyder, Liga da Justiça, Batman vs Superman e tal. Ele manda muito bem. E é chocante, assim, você vê uma personagem maltrapilha, e aí na hora depois aparece glamurosa e fala, porra, foda, realmente. Tem toda uma coisa de jogo duplo aqui, que os caras estão tentando fazer a trama se parar de pé com base no jogo duplo, assim. Então isso achei corajoso também. O próprio Skarsgård, né? O próprio Skarsgård, exato. Que ele muda ao vivo ali, bota a peruquinha dele. E ele dá um tapa na cara, né? Aquela técnica de adulto, olha sério e... É outra pessoa, é o cara ali, bonachão da galeria. E os figurinos tem muito aquela vibe de... Eu vou ser xingado agora, mas lembra muito algumas vezes os figurinos do especial de Natal que o George Lucas quer esquecer, porque é muito o futuro da década de 70. Tem uma cena lá do jornal, né, que tem um plantão imperial quando estão comunicando o roubo, lá em Aldhani, e aí o Cyril, né, que ele sempre tá com cara de choro quando aparece em cena, né? Ele vai olhar a TV e o apresentador lá, o jornalista, ele tá muito com uma roupa futuro da década de 70, sabe? Muito roupa especial de Natal de Star Wars. Isso é muito legal porque, por mais que seja o futuro da trilogia prequel, mostra como esse universo tá sendo ali botado na caixinha do Império, costeletone e tal, e é a vibe da época, sabe? O que tá dentro das telas também, né? Sim. Tipo, essa visão retrofuturista aí. Eu acho dos que computadores. É isso, ele meio que é como se fosse uma engenharia reversa, né? Você volta e tenta entender quais são os pilares aí do universo. Então os pilares é a Aliança Rebelde e é o Império. E é sempre essa narrativa da disputa, né? Você tá lutando contra o sistema, então você tem que... como que é feita essa luta contra o sistema. Então esses são os pilares de Star Wars. Você meio que, tipo, você tem também a figura do Sith e dos Jedi, mas aí continua sendo a mesma coisa, né? Tipo, é o bem contra o mal. Então, o bem contra o mal, com base nesses pilares, eles fazem uma engenharia e volta tudo para entender, tá? Como que o Império, então, age para fazer, para ter essa mão pesada do totalitarismo e fazer valer a sua força e tal? E como que a Aliança Rebelde age para conseguir minar o Império. Eles voltaram tudo e estão contando, é como se estivesse contando essa história de novo, e eles fazem parecer novo, né? Fazem parecer mais complicado e tal, mais complexo. Enfim, por tudo isso que a gente está discutindo. A personagem da Demdra, né? A Imperial? Cara, eu demorei 6, 7 episódios pra saber, tá? Que lado que ela tá, caralho? Ela é mais sinistra que o Darth Vader. Ela é muito sinistra. Ela é o catiço ali, velho. Então, mas, tipo, no começo eu tava na dúvida. Não, eu acho que ela é agente dupla. Não é. Não, acho que é sim. Isso é ótimo, isso é muito bom. Isso é legal, a gente tá num jogo de espiões e a gente vai vivendo esse jogo em tela, sabe? Não só ali, mas nós mesmos começamos a especular e tentar entender as motivações de cada personagem. A Dedra, em específico, ela começa como uma Imperial querendo ascender e aí você se conecta com ela automaticamente. Ela é calada em reuniões, né? Tipo, silenciada, né? Por assim dizer. Tem o almirante, o coronel Yularen, que, tipo, tá nem aí pro que ela tá falando em uma reunião X lá, que ela tá apresentando as provas dela e só ouve quando o outro major lá, o Partagás, fala. Então, pô,
Dá pra entender aí que tem um pouquinho também de misoginia, todos esses pontos acontecendo pra gente se conectar com ela, mas ao mesmo tempo ela é uma imperial, ela é evil, né? Mas a gente entende as motivações, entende esse jogo, essa troca de faca pelas costas no Império, a gente se conecta com ela e a gente admira ela como personagem ainda mais justamente por ela ter essas camadas. Eu gosto dela e gosto de todo... Não é muito bem a palavra. Não, admira como personagem, Ó, não é Pela tridimensionalidade que o personagem tem. Não vou imprimir um sei, pôster da Dedra Mirror metendo no cenário do Diário Rebelde. Hoje eu escolhi o meu figurino aqui de Imperial porque eu acho que o retrato dos Imperiais nessa série, cara, é muito interessante, assim. Na Dedra, eu acho que é menos uma questão, pô, será que ela tá fazendo o jogo duplo ou não? E mais uma questão, olha, tipo, nos detalhes, como que aparece uma questão de você fantasiar e ter um fetiche pelo poder e um fetiche pela força, assim. Então, lógico que ela seria a pessoa que vai ter um monólogo lá, um discurso na hora da tortura, por exemplo. Porque, pô, ela tem um prazer visível, assim, não só em ser carreirista, mas em também, tipo, e fazer valer essa força, assim. Eu adoro a cena que o Cyril, que é o oficial no começo lá, que ele tá em desgraça e ele quer voltar e tal, ele encontra com ela. Ele fala, eu fiquei aqui te esperando e tal. E ela, o que você tá fazendo? Que absurdo isso e tal, você tá louco. E aí rola uma tensão do caralho, vaza, mano. Né? Pô, segura a mulher, pelo amor de Deus. Na hora que ele segura e tal, e ela, tipo, não sabe se ela fica ou se ela vai e tal, pô, tem uma tensão ali, que é uma tensão sexual, obviamente, que acontece entre os dois, até no jogo dos corpos ali, mas, pô, tem tudo a ver com essa coisa do Império. Fala, putz, eu quero de volta pra mim essa coisa de me sentir poderoso, de me sentir... sabe, tipo, uma coisa de pulsão sexual muito foda, assim. Sim. Que tem a ver também com totalitarismo, no fascismo sempre foi assim. Essa coisa do homem super másculo e da juventude, do eterno jovem e tal. Então, cara, é isso. Os caras entenderam o apelo do Império. E a síndrome de pequeno poder, que a gente vê muito no Com início certeza. da série, né? Demais. Dos caras ali, vibe milícia, polícia corporativa chega atirando, não quer nem saber e só controlar ali quando vê o povo tá se jogando contra e lutando, sabe? Os caras não são nada, os caras é de polícia corporativa, já começa assediando o Cassian ali, tomando na cara e provocando, né, todo o plot da série. E aí, no final, todo mundo tá, tipo, posto avançado X, perderam posto, o Império dominou tudo porque eles se achavam poderosos o suficiente, mas não, tem um poder maior por trás que é que comanda tudo. Olha que louco, a primeira vez que a gente citou o Cassian, acho que foi agora. Nossa, velho. É isso, a gente tá falando de todas as coisas que estão em volta. Sim. E assim, é isso, é uma série que leva o nome dele, mas ele não é o protagonista solo ali. Opa. Porque é isso. Solo, gatilhos. É porque é isso, é importante que as coisas vão acontecendo com ele, como ele reage a tudo, que é interessante. Por exemplo, tem um episódio que é super importante quando ele é preso por acidente. E aí, voltando ao Império, é meio isso, né? Tipo, você demonstrar de maneiras muito diferentes como que o fascismo ele se manifesta na vida das pessoas. Então é isso, né? Em Coruscant as coisas ficam minimalistas. A vida deixa de ser colorida. Você tem realmente os excessos das patrulhas do Império. E você tem também aquilo, que é um tribunal, tipo, kafkiano. Parece o processo do Kafka, que você chega lá e, tipo, a galera só carimbando, fala, é pena pra quanto mesmo? 6 meses. Vai falar, vamos dar 6 anos aqui, sabe? Tipo, as coisas muito aleatórias e você não precisa explicar. Então é o sistema realmente te oprimindo e essa coisa da opressão eles conseguem fazer de muitas maneiras ao longo da série e fazer parecer, olha, realmente o Império, puta, não dá pra defender o Império. Achou ruim, reclama com o Palpatine, né? Ela fala isso. Fala isso, reclama exato. com o Imperador, tipo, não, é isso aí. E o Cassian é até engraçado porque tem episódio que ele mal aparece. Tem episódio que ele aparece, tipo, 2 ou 3 cenas. E ainda assim a gente super se conecta com o personagem. Né? É porque o Diego Luna, ele reage a essas coisas com uma cara perplexa e transtornada que, mano, é completamente convincente. Sim. Fala, não é possível que isso tá acontecendo comigo. Ele mais um dia ruim, né? Ele olha assim, ó, tipo, com aquelas olheiras, assim, que fica, caralho, não é possível que tá acontecendo isso comigo. E, putz, aí eu me coloco no lugar dele. O Diego Luna é um baita ator. É um baita ator. Provavelmente escolheram ele porque, enfim, né, lembrou de Che Guevara, sei lá que porra foi essa e tal. O primeiro pôster de Andor tem uma vibe total Che Guevara. Mas é isso, né, o revolucionário latino-americano, é o que eles estavam tentando fazer. Sim. Talvez tenha sido por isso que escolheram ele, não sei, mas ele manda muito bem. Ele manda muito bem e ele tá completamente em sintonia com o que o papel pede pra ele. A gente tá falando bastante da literalidade, do texto e tudo mais, e falando inclusive de uma distância, um distanciamento que existe pra enealogia clássica ali dos Star Wars, dos Skywalker. Mas isso não impede de ter alguns easter eggs ali no meio. Ou vários, né? Vários. Tem um ou outro ali que ficam mais claros, mas a série deixa alguns... da alguns... tortura. Sim, que é total episódio 4, Uma Nova Esperança, né?
o frame é idêntico, né? Quando fecha a porta, é o mesmo frame ali da Leia quando foi torturada pela bolinha mágica do Império. Tem algumas naves até que aparecem, lembro agora tem eles falam do Quad Jumper em algum episódio, né, que eles vão tentar escapar do planeta prisão de Narkina 5. E aí o Quad Jumper é a mesma nave que a Rey tenta utilizar para fugir de Jakku com o Finn, e é explodida e aí eles vão e pegam a Millennium Falcon. É a mesma? Jamais saberemos. Mas são mais easter eggs aí que conectam a série ao universo Skywalker também. Nave com sabre de luz. Puta que pariu. Nossa! Puta que pariu, velho. Meu Deus, eu vibrava, eu gritava com aquela cena. Esse era um spoiler que eu tinha pego, então eu tava esperando já. Sério? Mas na hora que aconteceu, Tem no eu falei, trailer. puta, da hora. Puta, eu não tinha visto. Pô, sorte da sua, hora. tem no trailer aquilo. Nossa, a nave do Luthen, velho, ele deixando o Imperial com cara de bunda. Foi sensacional, velho, sensacional. Essa foi pra quem achava realmente que não tinha sabre de luz na série, pelo menos... Meteu logo do Darth Maul, né? Não, pelo menos 2 ali, né? Giratórios, daquele jeito ali que fã gosta mesmo e tal. Mas é foda, eu acho que a série, o que mais me interessou na série não é nem essa... Pô, beleza, pirotecnia algumas ali, né? O episódio que tem o festival... das luzes no céu e tal, bonito pra cacete e tal. Sim. Visualmente uma série muito mais bem resolvida que o Obi-Wan, não tem nem comparação. Então em relação a isso me encheu os olhos, mas eu gostei muito assim de como eles tratam do aspecto de guerrilha e como que você defende a revolução sendo que você é americano, entendeu? Tipo, americano é essa coisa, você dentro de uma grande corporação como a Disney, que inclusive tá trocando de chefia aí, enfim. Talvez por causa disso. Talvez por causa disso, sei lá. Mas eu Comunista! Aprovaram ali o manifesto comunista e já botaram. Você tá fazendo uma série sobre o Che Guevara, basicamente, e fazendo uma série revolucionária, mas ao mesmo tempo tentando encaixar isso dentro do sistema, né? Então eu achei muito interessante, primeiro, que eles usam formatos clássicos para fazer isso, para contar isso. Então tem uma história de assalto, depois tem uma história de fuga de prisão, que são formatos clássicos de narrativa americana. E eles fazem de um jeito para parecer que, pô, também tem na guerrilha, tem os seus preços e eles também atuam dentro do sistema. Então, poxa, tem até casamento arranjado com um menor de idade. Então tem um lance ali que é meio que para você tirar um pouquinho o peso da subversão. Então não é tão subversivo assim, né? Você tá dizendo que, beleza, a Aliança Rebelde, ela pode ser a guerrilha, mas ao mesmo tempo, tipo, tá tomando uns caminhos aqui, precisa ter jogo duplo, precisa ter dinheiro, sabe? Eles operam dentro do sistema para você fazer a revolução. Sim. Então eu achei interessante. Me pareceu um jeito de você defender a subversão, mas de um jeito mais, olha só, o subversivo também precisa de certas coisas aqui. O anarquista aí é o Sol Guerreiro, né? Exato. Sol Guerreiro é um anarquista clássico. Ele admite, né? Ele não diz que não, ele admite ali que ele é o anarquista. O Talibã, né? Os caras vivem na caverna. Tipo, basicamente é o Talibã ali. Não, total. E é uma coisa que o George Lucas ele construiu anteriormente, né? Que ele compara os rebeldes com os Vietcongs e a aliança e o Império Galáctico seria o imperialismo americano, né? Sim, ele já disse isso em várias entrevistas. Mas Andor pra mim é deleite. Não é que eu não tava esperando, eu tava com uma expectativa muito alta pra série, porque eu faço cosplay do Cassian, né, e tal. Então, quando foi lançado o anúncio, eu já pensei, pô, que massa, vamos poder explorar melhor esse personagem, e exploraram muito além do personagem, né? Exploraram a galáxia. E agora a gente viu, então, 12 episódios da primeira temporada, já estão fazendo a segunda. Já iniciou a produção. Mais 12 episódios. Não, perfeito. Que vai passar 5 anos da vida do Cassian, né? 4. Vai ser de 4 antes da Batalha de Yavin até os eventos de Rogue One. E tem easter egg, né? Easter egg não, tem cena pós-crédito. Né? Tipo, fiquem ligados. Se você perdeu, desligou logo a TV ou o computador ali, tem uma coisinha ali no final, que eu fiquei feliz de saber o que era, né? Caramba, foi. Eu gosto, e eu gostei tanto dessa conexão e desse universo Rogue One, porque pra mim o easter egg mais interessante, mais legal foi quando apareceu o droid, que é o K2SO, do Rogue One, com outro contexto, um droid cabuloso. Assim, que é o puta de um droid fudido, que eu adoro. Sim, e naquela situação em que ele não sabe se recebeu a ordem ou não, fala, nossa, esse droid, coitado, ele vai matar esse moleque. Foi quase. Foi quase. Oh. Mas pra mim foi o easter egg mais legal e, tipo, eu gosto do universo do Rogue One. Eu acho que a série, ela continua alguns temas falando sobre a guerra e o custo da guerra, que já estava no Rogue One, mas o Rogue One era mais inserido no formato de narrativa clássica de Star Wars. E aí eles foram agora para um caminho mais diferente. Para mim, eu gosto que talvez se reaproximar um pouquinho mais da fantasia do Rogue One. Você ter alguns personagens que são sensitivos da força, algumas coisas ali que voltam para um lance mais fantasioso. Eu gostaria que tivesse mais esse equilíbrio e fosse menos uma coisa literal, textual. Eu gosto mais quando o Star Wars é mais alegórico, sabe?
e menos textual, assim. Então, pra mim, seria mais equilibrado, seria o ideal. Talvez segunda temporada, talvez eles tenham encontrado esse equilíbrio pra segunda temporada, porque vai ser uma temporada que eles já vão estar mais dentro da Aliança Rebelde, já vão pra Yavin 4, já vão entrar ali no contexto meio que de Star Wars Rebels da parada, sabe? Em que a rebelião já tá mais formada. Mas era uma coisa que eu sentia falta em Star Wars e que eu acho que Andor trouxe bastante, para além das intrigas e das batalhas de navinhas. Tudo isso misturado, eu sentia falta da guerra nas estrelas, sabe? Da gente ver isso, da política que a gente vê no Senado, nas prequels, das batalhas espaciais que a gente vê lá com o Luthen e o sabre de luz de nave. Então eu sentia falta disso nas séries, a gente vê essas batalhas, essas intrigas, e agora eu acho que a gente tá vendo guerra nas estrelas mesmo. Essa é toda a ideia da série, né? Sim. Você fazer uma história sobre a guerra. Total. E assim, agora o meu medo é como que essa segunda temporada vai conseguir manter esse mesmo ritmo, se aproximando, mas não tanto do que a gente viu no Rogue One também, que assim, ela tem que continuar sendo uma coisa meio que à parte. E só no, sei lá, no último frame juntar, entendeu? São arcos, assim. Se a gente pegar o Mandaloriano como modelo, a primeira temporada de Mandalorian também era um pouco lenta, também era aquela coisa, aos pouquinhos ali, estabelecer uma relação com Grogu e tal, então, tipo, e aí nas outras temporadas já foi meio que, tipo, agora fazendo conexões, né? A vantagem é que desde o começo eles já sabiam que a história que eles queriam contar era essa, né? Então acho que talvez a parede com os post-its lá seja mais... Olha, Andor bem tem um ponto final muito clássico, né? Muito já definido ali, porque, enfim, sabemos a história. Então eu acho que isso talvez proteja um pouquinho o Andor, e também não é uma série que... Sabe, se essa série foi muito bem recebida, por ser do jeito que ela é, eu acho que isso também dá a autorização para os criadores, o Tony Gilroy e o Don Gilroy, de continuar fazendo o que eles estão fazendo. Então, mas eu acho que não é continuar fazendo assim, continuar contando boas histórias, mas deixa essa história. Tipo, essa linha do tempo vai acabar aqui. Vamos brincar de mangá, que tem começo, meio e fim? Perfeito. Sim. E daí a gente constrói outras narrativas né? A galáxia é grande. Não, perfeito. Acho que rola até porque a série é feita em arcos, né? Essa mesma temporada teve 3, 4 arcos ali dentro. Então acho que a segunda temporada vai seguir esse mesmo formato e aí vai trazer arcos iniciais do início da rebelião, do Cassian já dentro da rebelião, e nos últimos arcos talvez a gente tenha um pouquinho mais a vibe Rogue One pra se aproximar mais ali do episódio 4, Uma Nova Esperança. Chega! Vereditos! Ovos! Agora! Ovos. Cara, como não acabou ainda, eu dou 4 ovos agora, porque não sabe o que vai acontecer na segunda temporada. Eu tenho medo de colocar 5 já na mesa. Pô, mas aqui. é a primeira temporada. Não, a primeira temporada é muito foda, mas eu tenho medo de jogar 5 na mesa já e me fuder a segunda. Então, vou colocar 4 ovinhos. Jogando seguro aí, como bom espião. Que é muito bom. 4 é bom pra caralho, é muito bom. Total. E você tá de espião, né, que eu sei. Você não tá de imperial aí, você tá de espião rebelde disfarçado de imperial. Fazer um jogo duplo. Vai lá então, João. Tá, eu vou ser diferente do Forlani, eu jogo em cima, dizem até que eu passo paninho, né? Obi-Wan Kenobi, Boba Fett, mas meu coração de fã bate mais forte. E eu vou me arriscar aqui no all-in, meter pela primeira vez aqui no Omelete 5 ovos pra Andor. Eu acho que merece sim, porque, pô... Vamos falar aqui, é muito melhor que Boba Fett, muito melhor que Obi-Wan. É possível falar isso sim. Eu consigo falar facilmente que sim, dá pra falar que Andor é melhor que Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. São experiências diferentes, eu continuo dizendo que são experiências muito diferentes, mas eu cravo aqui pela primeira vez os 5 ovos, porque eu me senti imerso o suficiente pra tipo, me imaginar jogando um RPG de Andor, sabe? De estar ali naquele mundo e vendo essas intrigas, toda essa política ali de Star Wars que eu sentia muita falta. Por ter me provocado essa imersão a cada episódio, independente de ritmo, independente de drama, pra mim, eu tô super comprado com a primeira temporada, 5 ovos, e agora na expectativa pra segunda. Muito bem. Tem muita gente que falou que Andor é uma série lenta e tal. Poxa, eu acho que a noção que as pessoas têm de lentidão varia muito hoje em dia. Eu não acho que é uma série lenta. Eu acho que tem alguns momentos em que os acontecimentos, talvez eles se estendam demais, porque os caras meio que se apaixonaram pelo texto ali e tal. Eu acho que não precisava ser assim. Tem um velhinho lá que ele, demora o episódio inteiro pra ter um piripaque na prisão, sendo que você agilizar um pouquinho mais as coisas, entendeu? Morre, velho! Já tá dada a informação, entendeu? Então eu acho que você não precisa se apegar tanto a essa coisa da construção de uma tensão, entendeu? Acho que as coisas podem até acelerar um pouquinho, mas tirando isso, e essa coisa do texto às vezes ser muito literal, poxa, eu acho que é uma série que reconstituiu, assim, refez a minha vontade, a minha gana de assistir Star Wars, que estava completamente perdido, assim. Eu estava desiludido demais com Star Wars, não achava que ia ter
que essa série ia ser boa e, pô, fui ganhado no primeiro episódio. Na live já fiquei falando horrores da série e pra mim 4 ovos. Achei foda e, pô, voltei a gostar de ver Star Wars. Maravilha! Gostoso, hein? Midi-chlorians. Midi-chlorians. E você? Quantos ovos você dá pra Andor, primeira temporada? Conta aí embaixo nos comentários. Não esquece também de dar um like, curtir o João Jedi e assinar o Hessel. É isso, ó, perfeito. Aqui, ó, com a minha canetinha do Império aqui, ó. Vacinar agora. Deixa eu vacinar aqui. O laser.